pessoal, boa tarde, né? Prazer em conhecer vocês. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer à SBPC pelo convite, professor Ildeu, cumprimentar os colegas de mesa. A gente está aqui hoje tratando de um assunto que a mim me toca muito, né? Eu estou há vários anos envolvido com a Olimpíada de História e a gente espera trazer aqui algumas reflexões para contribuir com essa discussão. O meu olhar, né, ele é um olhar, diferente dos colegas, ele não é o olhar do organizador da Olimpíada, né? Ele é o olhar de um professor que já há quase 10 anos participa da Olimpíada como orientador, né? Então, o meu olhar ele vai ser um pouco diferente, né? Eu não vou aqui detalhar muitos aspectos da história da UNHB, eu quero mais pensar os impactos dela no ensino de história, sobretudo diante, né, do que a professora Cristina citou anteriormente, a gente pensar a formação dos alunos, né, essa introdução, né, dos alunos ao mundo da ciência, da produção de conhecimento. Antes de qualquer coisa, só para contextualizar, a UNHB, que é a Olimpíada Nacional em História do Brasil, que eu gosto de chamar só de Olimpíada de História, ela é organizada pela Unicamp, né? Ela surge em 2009, nós temos a primeira edição dela em 2009, e ela foi realizada em todos esses anos até os dias de hoje, né? Aliás, a edição desse ano, ela ainda está acontecendo. Esse ano nós estamos na 15ª edição da Olimpíada. As fases online já se encerraram, mas a final vai acontecer no próximo mês, né, de agosto, mais para o final do mês. Inclusive, eu tenho novamente alunos, né, que vão disputar a final da competição. E eu já devo ter chamado atenção nesse aspecto, né? A gente está falando aqui de uma Olimpíada que acontece de maneira online, né? Ela tem fases online, as fases duram quase uma semana, e elas acontecem por meio de um site, esse site que está aparecendo aí no slide, o nhb.com.br. Então, tudo que os alunos precisam fazer, as questões, as tarefas, né, é por meio desse site que eles fazem, e aí as melhores equipes elas se classificam para a final. Aí sim nós temos uma fase presencial, né, que acontece sempre na Unicamp, já que é a Unicamp que organiza a competição. Outro ponto interessante é que a UNHB ela é disputada por equipes, né? Então, ao contrário de outras Olimpíadas, por exemplo, a OBMEP, né, que os alunos geralmente fazem de maneira individual, a UNHB ela é disputada por equipes. Então, nós temos 3 estudantes, sempre da mesma escola, eles não precisam ser nem da mesma sala, mas precisam ser da mesma escola, e eles devem contar com a orientação de um professor, né? E esses estudantes eles podem ser ou do 8º e 9º anos, do ensino fundamental, ou do ensino médio. O regulamento da Olimpíada, ele prevê que tanto alunos do ensino regular quanto alunos da educação de jovens e adultos do ensino profissionalizante podem participar, desde que sejam dessas séries indicadas aqui, 8º e 9º anos, do ensino fundamental ou do ensino médio. Bom, como que funciona a Olimpíada? Antes de eu entrar nesses detalhes, eu vou pedir só um favor. Levanta a mão quem já ouviu falar da Olimpíada de História. Tá, muitos. Quem aqui sabe como que funciona a Olimpíada de História? Já cai um pouco, né? Já cai consideravelmente. Eu estou há quase 10 anos acostumado, né? Mais recentemente até menos, mas eu lembro que há uns 5, 6 anos atrás era terrível, assim. Eu falava da Olimpíada de História, o pessoal ficava, o quê? Tem isso, né? Mas é bom ver que nos últimos anos essa realidade vem mudando. Bom, basicamente a Olimpíada ela gira em torno da análise de documentos históricos. Então as questões, as tarefas das provas, né, sempre tem aí os documentos históricos. Esses documentos eles são dos mais variados tipos. Nós temos jornais, diários, cartas, mapas, fotografias, pinturas, enfim. E os estudantes eles precisam analisar esses documentos e pesquisar sobre os documentos, sobre os temas que eles tratam, seja em livros ou na internet, né? Tá. E também com orientação do professor. Aqui algumas pessoas elas estranham um pouco por quê? As pessoas geralmente perguntam assim, mas como assim? Os meninos então eles vão pesquisar na internet para responder as questões? Sim, eles vão.
Ah, mas então como que essa Olimpíada avalia? Né? Como é que isso funciona? Já já eu vou detalhar um pouco isso. Na verdade, as questões elas estimulam essa reflexão sobre vários temas e os membros da equipe eles precisam discutir entre si, né, para chegar aí nas respostas. Então, é uma Olimpíada que gira muito em torno dessa interação entre os membros da equipe. Isso aqui é muito interessante porque o que acontece? Eu costumo brincar que geralmente a gente começa achando que a gente vai orientar os alunos e no meio do processo a gente descobre que muitas vezes são os alunos que nos orientam, né? Então, por exemplo, tem tarefas que às vezes eu comento com eles, eu acho que essa resposta aqui deve ser isso, né? E os alunos, eles questionam, não, professor, eu acho que é isso, porque eu achei um site, não sei onde, que diz isso e tal. Então, esse processo é muito interessante, porque na Olimpíada não é o professor que vai de cima para baixo, né? Levar esse conhecimento para os alunos. Na verdade, a construção do conhecimento ela é coletiva, ela é a partir dessa interação aí entre os membros da equipe. Então, as fases online, questões e tarefas, né, como aparece aí no slide, da primeira à quarta fase nós temos as questões objetivas, na quinta e na sexta fases, somente tarefas, né? E aqui, voltando ao ponto importante, como assim os alunos vão pesquisar enquanto fazem a prova? Afinal de contas, o que essa Olimpíada quer, né, do estudante, do participante? No caso das questões objetivas, como geralmente acontece, né? Nós temos um tema, um documento histórico, ou mais de um, e aí nós temos 4 alternativas a respeito desse documento, só que onde que está o desafio? Tem mais de uma alternativa que está correta, e aí a equipe tem a missão de encontrar a alternativa que vale mais pontos, né? As alternativas, elas têm valores diferentes, né? De uma maneira bastante simplificada, mas para tentar ser didático, geralmente a distribuição de pontos é mais ou menos parecido com isso daqui. Alternativa errada vale 0. A alternativa mais simples, que é meramente descritiva, vale apenas 1 ponto. E aí nós temos 2 outras alternativas que valem mais. Uma que vale 4 e uma que vale 5. Uma que apresenta uma interpretação histórica, ainda que simples, e uma, né, que apresenta uma análise mais aprofundada. Só para ilustrar isso, né, eu trago aqui uma questão da UNHB desse ano, né, que foi na terceira fase da Olimpíada desse ano, onde foi apresentada uma obra, né, de um artista indígena chamado Denilson Baniwa. Aliás, vale enfatizar aqui que todos os anos a UNHB sempre tem um tema geral que perpassa várias questões. O tema desse ano é a questão indígena no Brasil, né? Por isso que eu trouxe aqui de exemplo. Então, a questão apresentava essa imagem para os alunos, né? Aqui é um mapa, salvo engano, do século XVI, e aí o artista fez, né, essas intervenções no mapa, né? Ele fez uma ilustração, parece um remo, e coloca uma frase embaixo, né, escrito: não há cartografia no mundo dos pajés. Então aqui os estudantes tinham que analisar a imagem, pesquisar sobre o artista e pesquisar sobre o contexto, né, da questão indígena e da própria produção desse artista. Só para vocês entenderem, vejam as alternativas, né? A alternativa A, que valia apenas 1 ponto, ela diz, né, apresenta grafismos indígenas contemporâneos desenhados sobre um mapa dos rios amazônicos do século XVII. Uma alternativa muito simples, só que descritiva, né? Ela não envolvia nenhuma reflexão mais aprofundada sobre o tema. Comparem com a B de bola, vejam uma diferença, né? A B já diz o seguinte: critica a produção cartográfica europeia como parte do sistema de violência e dominação colonial. Vejam que a alternativa B ela envolve uma pesquisa maior. Eles precisavam analisar a imagem e pesquisar sobre a dominação colonial, sobre a questão aí da presença da violência, né, dentro do contexto da dominação colonial, entender como que a produção de mapas, historicamente, ela esteve ligada a essas relações de poder dos colonizadores, né, com os povos originários, né, aqui da América. Então veja que a alternativa B envolvia, né, uma análise mais aprofundada a respeito do tema. Nós sempre temos uma alternativa errada, né? Geralmente sempre temos uma errada, no caso que era a letra C. E aqui, voltando brevemente só na imagem, veja que a alternativa C ela poderia induzir o participante ao erro,
né? Porque a imagem se chama, né? Não há cartografia no mundo dos pajés. Vejam que a alternativa C diz: revela como os indígenas ainda desconhecem estudos geográficos e cartográficos atuais. Então, o participante mais desavisado, ele poderia, pelo título da obra, achar que a alternativa C estivesse correta. Mas, na verdade, o artista, ele não está dizendo que os indígenas não conhecem de cartografia, né, ou de geografia. Não é isso, né? Ele está, na verdade, fazendo uma reflexão sobre a dominação colonial, né? Então, aqui a alternativa C estava incorreta por conta disso. No caso da letra D, a alternativa que valia 4 pontos, ela também descreve a imagem, nesse caso aqui, mas de uma maneira mais detalhada, né? Ela faz uma descrição de um objeto que aparece na imagem e ela brevemente contextualiza historicamente ao citar aí a presença dos colonizadores, né? Ela diz: realiza o desenho de um objeto semelhante a um remo, como contraponto à representação dos rios amazônicos feita por colonizadores, valia 4 pontos. Então vejam, para o participante poder pesquisar na internet não vai garantir que ele vai chegar na resposta. Ele vai ter que discutir com os colegas de equipe e chegar num consenso. Essa parte é o inferno, porque um aluno acha que é uma alternativa, o outro acha que é outra, o professor às vezes acha que é outra, né? E aí a equipe precisa chegar num consenso para chegar nessa resposta que vai ser marcada no site. Mas é muito interessante porque nesse momento da competição, por exemplo, quando um aluno acha que é uma resposta e os outros da equipe acham que é outra ou outras, é muito interessante ver como que eles precisam começar a argumentar uns com os outros para convencer o outro do seu ponto de vista. Então, esse processo também é muito interessante de acompanhar. Por conta do tempo, eu vou abreviar uma parte aqui da apresentação. Eu havia preparado um pedaço aqui para detalhar um pouco, né, como funcionam as tarefas da prova, mas eu vou passar mais rapidinho, porque eu quero discutir mais a questão dos impactos realmente da Olimpíada no ensino de História, que eu acho que é, né, o fundamental, e depois, caso alguém queira, né, mais algum detalhe sobre as tarefas, a gente pode voltar aqui nesse ponto. Deixa eu colocar só aqui. Bom, afinal de contas, né, como que a UNHB pode impactar no ensino de História? Né, e por que é interessante participar da Olimpíada? Né, quais são os pontos que eu observo a respeito disso? Eu estou esse ano pessoalmente, na minha 10ª Olimpíada. Né? Deixa eu fazer isso, 10ª Olimpíada. Né? Sem contar as edições abertas para todos, né, que a Unicamp começou a organizar há alguns anos atrás. Bom, por que eu acho que vale a pena, né, participar da Olimpíada, falar da Olimpíada, divulgá-la, né, com colegas professores e tal? Eu acho que o fundamental é a perspectiva de história do Brasil que a Olimpíada de História apresenta. Por exemplo, se eu saio daqui, do campus do UFPR, e vou para uma praça e começo a bancar o chato, né, historiador chato, perguntando para as pessoas: o que você sabe da independência do Brasil? O que provavelmente a maioria das pessoas vão falar? Independência ou morte, Dom Pedro, grito do Ipiranga, aquela coisa toda, né? Normalmente, no senso comum, né, sociedade, de maneira geral, as pessoas muitas vezes têm uma visão muito restrita de história, muito voltada para os acontecimentos políticos, para os grandes personagens e tal. A Olimpíada de História, nas suas questões, nas suas tarefas, ela amplia essa visão a respeito da história. Então, nós temos, sim, a parte política, que aparece muito, mas nós temos também a parte social, econômica, cultural da história do Brasil. Nós temos uma diversidade muito grande de temas que aparece na Olimpíada. Essa diversidade está ligada às diferentes regiões do Brasil. Isso aqui é muito interessante porque, por exemplo, eu estou em Minas Gerais, no interior de Minas, e aí você tem, às vezes, na Olimpíada, questões que abordam alguma coisa relacionada à história de Roraima, do Acre, do Paraná, do Rio Grande do Sul, regiões mais distantes, né? Então, é muito interessante porque as questões e as tarefas da Olimpíada, elas tiram o foco, vamos dizer assim, do eixo Rio-São Paulo, que geralmente é o eixo valorizado dos livros didáticos, historicamente tem sido isso, né? E ela expande a história do Brasil para essas várias regiões, inclusive com temas que são pouco conhecidos, né? E aí é interessante porque
isso acaba interferindo até em temas que são consagrados. Então, eu falei agora há pouco da questão da independência do Brasil. Eu me lembro de um ano, por exemplo, que houve uma questão sobre a Batalha do Genipapo, que foi um conflito em que envolveu soldados portugueses do Nordeste, né, que eram contra a independência do Brasil na época, e que se desenrolou no Piauí. Então, são questões como essa que expandem essa visão a respeito da história do Brasil, né? Inclusive em relação a temas que eventualmente já sejam aí consagrados. Uma outra coisa que é interessante também é que quando às vezes nós falamos de história, as pessoas tendem a relacionar a história com o passado apenas, né? Aquele passado que está lá, enterrado, aí o historiador vai, desenterra, né? E quando na verdade não, a Olimpíada ela gira em torno dessa relação passado-presente. Então, por exemplo, a gente teve recentemente a pandemia de Covid-19, né? Que enfim, né, interferiu muito nas nossas vidas aí, 2020 para cá. E aí você teve nos últimos anos, por exemplo, a questão sobre a pandemia de gripe espanhola no início do século XX. E aí os materiais apresentados pelos organizadores focavam no debate que ocorreu na época sobre como que o governo brasileiro deveria lidar com aquele problema. Então, vejam, era um tema do início do século XX, mas que nas discussões entre os alunos para responder a questão, obviamente, eles acabavam refletindo também sobre o momento que eles estavam vivenciando, que era a pandemia de Covid-19. Então, a história do tempo presente, né, também marca presença aí na Olimpíada. Nós temos um diálogo interessantíssimo da história com outras áreas do conhecimento. Então, algumas questões da Olimpíada envolvem botânica, envolvem geografia, envolvem biologia, envolvem paleontologia, envolvem ciências exatas. Eu me lembro, alguns anos, uma questão interessante, que era sobre a legislação do Império, que colocava o ensino de matemática de maneira diferente para meninos e meninas. Então, você tinha uma lei que dizia, olha, os meninos vão poder estudar matemática de uma maneira mais aprofundada e as meninas estudam ali as 4 operações e, de resto, vai estudar coisas relacionadas aí a tarefas domésticas ou coisas do tipo. Então, as meninas, na época, quando se depararam com essa questão, ficaram revoltadíssimas, assim, né? Então, você tem muito esse diálogo da história com outras áreas do conhecimento também. Então, estimula o olhar crítico, o trabalho em equipe, né? O papel ativo dos estudantes, que eu acho que é fundamental na Olimpíada de História, como eu disse, né? A gente oficialmente é orientador, mas, né, é uma troca constante que acontece ali. E tem algo que eu acho muito bacana, é que na Olimpíada, os alunos eles acabam tendo contato com algumas metodologias do trabalho do historiador. Por exemplo, eu vou voltar aqui só numa imagem. Essa é um tipo de tarefa que tem na Olimpíada de História. Não tem desde a primeira edição, acho que a primeira vez que teve essa tarefa na Olimpíada foi em 2017 ou 2018, não vou agora recordar, que é uma tarefa que envolve paleografia, né? Que é um nome um pouco feio, né? Algumas pessoas, o que é isso, né? Paleografia é um conjunto de técnicas aí para você transcrever, decifrar documentos antigos. Então, os estudantes, eles têm esse desafio, né? Eles pegam um documento antigo e eles têm a missão de tentar identificar o que está escrito em cada uma dessas linhas. E aí todas as técnicas envolvidas, né? Quando você descobre que uma letra é escrita de uma determinada forma, facilita identificar outras palavras, enfim. Então, por exemplo, é uma metodologia do trabalho do historiador que os alunos têm a oportunidade, né, de ter contato aí fazendo a Olimpíada, né? Por conta do tempo, eu encerro por aqui, e aí depois na discussão a gente pode... Só para fechar? Sim, sim. Não, perfeito. Então, só para fechar, brevemente, até para dialogar um pouco com a fala da Cristina, né, nós temos, evidentemente, alguns desafios, né, no que tange aí a Olimpíada de História. Acho que a questão das desigualdades é fundamental, né? A gente tem uma desigualdade muito grande entre escolas públicas e particulares nas condições de participação, né, seja pelas condições de trabalho dos professores ou pela situação socioeconômica dos estudantes. Porque, assim, são muitas questões, as tarefas demandam tempo, né? Então, a gente sabe que nem sempre todos os professores e alunos vão ter condições de fazer isso. Então, aqui fica a pergunta, né? O que poderia ser feito, né, para pensar estratégias para lidar com essa questão das desigualdades. Um outro desafio, né?
que eu acho importante quando se fala de Olimpíadas, e aí dialogando um pouco com o tema da meritocracia, né, que a Cristina comentou, é que às vezes, quando você fala de Olimpíada, tem muito um foco nas medalhas, né? Eu acho que a gente tem, enquanto divulgadores de ciência, muito essa função de entender, olha, o conhecimento tem um valor nele mesmo, e tudo bem, vai ter a competição, algumas equipes vão ganhar ouro, prata, bronze e tal, mas que o que vale é o conhecimento adquirido no processo. E para fechar, não sei até que ponto em outras Olimpíadas isso já tem sido um desafio, mas na de história, especialmente esse ano, a gente teve aí muito problema do plágio e da questão da inteligência artificial, porque uma das tarefas envolve a produção de um material, e esse ano algumas equipes fizeram uso de plágio, né, e de softwares de inteligência artificial, e foram eliminadas, os organizadores, né, eliminaram essas equipes, mas levantou a grande discussão, né, como professores, nesse contexto, né, de tecnologia e tudo mais, que são ferramentas, né, como que a gente vai lidar com isso em sala de aula e como que nas Olimpíadas, né, a gente precisa ter isso aí em mente para que as Olimpíadas cumpram a sua função, né, que é estimular a produção do conhecimento, né. Então, é mais ou menos isso, e depois, né, na discussão, a gente fica à disposição para aprofundar mais algum ponto. Tá bom? Obrigado. Então, agradecer também as colocações, as observações. Por conta do tempo, né, para tentar sistematizar melhor aqui, eu vou centrar o meu comentário, acho que na questão da meritocracia. Eu acho que a partir dela eu consigo pensar as outras coisas. Eu queria dizer que, mesmo na história, tem muita resistência contra a Olimpíada de História, né? Eu sou professor há quase 10 anos e tenho muitos colegas que são professores, alguns desde o período da graduação, e muitos até hoje têm uma resistência enorme em participar da Olimpíada de História. Né? Seja porque dá muito trabalho, seja porque às vezes, né, tem aquela questão, mas ganha só medalha, só entre aspas aqui, né? E também muito em função disso, né, esse desconforto em relação à competição. Pessoalmente, eu não acho que a competição é um problema. Eu acho que o problema é a maneira como você lida com a competição. Pelo que eu observo aqui, acho que muitos aqui somos servidores públicos, né? Nós não estaríamos, aqueles que são servidores públicos, onde estamos, se não fosse a competição. O concurso do IF, por exemplo, que eu passei em segundo lugar, né? Aliás, a menina que passou em primeiro estudou na Unicamp, a Priscila Pereira, né, para Bambuí. O concurso que eu prestei, por exemplo, tinha mais de 100 candidatos. Então, a competição ela faz parte da vida. Agora, eu acho que tem uma palavra-chave que a gente precisa recuperar, que é colaboração. E a colaboração, ela não é necessariamente o oposto de competição. E eu falo isso por conta da própria Olimpíada de História. Aquela tarefa da paleografia, por exemplo, que eu citei, né, eu, por exemplo, tive pouquíssima noção de paleografia na minha formação. Então, nós temos vários grupos de professores dos IEFs, né, de várias regiões, e aí é muito interessante porque, apesar de estar todo mundo participando com as suas equipes e tal, a gente se ajuda no processo. A gente colabora, e essa colaboração ela acontece, né, e ela enriquece muito esse processo. Então, eu penso que criar essa cultura de colaboração, mesmo dentro de uma competição, é essencial. Né? E isso a gente vai fazer, né, justamente divulgando, chamando as pessoas para participar, né? Tem um processo aí, é um trabalho, né? Foi falado aqui dos talentos, né? Os talentos dados, os talentos construídos, né? A gente tem que construir isso também. É algo a ser feito. Né? E voltando à questão da avaliação, né, que o colega fez observação, é uma questão interessante dentro da Olimpíada de História, porque todos os anos, no início do ano, quando eu divulgo a Olimpíada com os alunos, né, eles têm um receio assim, mas eu não sou tão bom de história, e aí, vou participar, não vou participar e tal. Então, o que eu sempre tento mostrar para eles é que o que a Olimpíada avalia não é aquilo que o aluno já sabe, né? Mas a Olimpíada vai avaliar a competência, a habilidade de construir o conhecimento, de produzir o conhecimento.
né? E isso também é importante. E a gente tem alguns exemplos, eu poderia citar vários, mas eu vou ficar só em um, né, por conta do tempo. Eu lembro, há vários anos atrás, eu estava início de carreira, eu trabalhava na rede estadual ainda, né? E a minha antiga escola tinha aquele péssimo hábito de rotular as turmas, né, por letras, né? Então, o segundo A era a melhor turma, e aí, melhor entre aspas, né? E aí, à medida que o alfabeto ia avançando, né, o perfil da turma mudava. Eu tinha uma turma que era o segundo H, da H você já, né, já não está bem muito no início do alfabeto, né, já dá para imaginar como era a turma. Para resumir, os meninos eram muito agitados, né, e naquele ano essa turma participou em peso da Olimpíada, eu fiz uma aposta com eles, eu coloquei a Olimpíada como uma forma de avaliação, no lugar de algumas provas e tal, eles ficaram super motivados em fazer. E naquela turma, eu tive a maior quantidade de equipes que chegaram mais longe na competição naquele ano. A gente não foi para a final, porque ir para a final na Olimpíada de História eu costumo dizer que é um detalhe, né? Eu poderia citar vários exemplos aqui de alunos excelentes que eu já tive, alguns que fazem medicina, estão em várias áreas hoje e que nunca foram para a final. Mas naquele ano essa turma teve, né, uma quantidade muito expressiva de alunos chegando até a última fase online. Eu lembro que isso mudou a chave neles, na questão da autoestima dentro da escola e tal. Então, assim, avaliando esse processo, a gente percebe um ganho, ainda que a classificação para a final não tenha vindo, né? Então, o que a Olimpíada avalia, né, é exatamente esse envolvimento no processo de construção do conhecimento. E aí, só para finalizar, a Leca comentou da produção acadêmica sobre a Olimpíada de História, mas eu acho que tem um outro ponto que é interessante também. A Olimpíada de História, pelo menos do meu ponto de vista, ela tem servido como quase que um processo de formação continuada para os professores. Eu falo por mim, a minha área de pesquisa mesmo é História e Cinema, né? O projeto do mestrado, do doutorado foi História e Cinema, né, que é uma área muito específica. E às vezes a Olimpíada traz questões sobre temas que né, e olha que eu tenho um doutorado em História, eu às vezes nunca ouvi falar. Só que aí é um convite para o professor, até para poder orientar os alunos, é um convite para ele também pesquisar e se aperfeiçoar. Então, eu penso que a Olimpíada ela também impacta como uma formação continuada para os professores. No caso da Olimpíada de História, eu tenho muito essa percepção, né? E imagino que nas outras, né, pode ser que tenha experiências muito parecidas, né? Então é isso, né? Queria agradecer a presença de todos, né? Obrigado aí pelas contribuições.